Olá, queridos amigos, alunos, seguidores do canal. Tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje gostaria de declinar acerca da seleção vocabular. Esta aula terá ênfase no edital da Polícia Militar de Minas Gerais para o concurso do ano de 2023. Mas observe bem, o conteúdo de seleção vocabular, ele também faz parte de outros editais, como o do Banco do Brasil, do INSS e tantos outros que estão saindo por aí. Por qual motivo? Porque seleção vocabular, na qualidade de conteúdo, ela faz parte da língua portuguesa. Então, não tem como as bancas organizadoras tirar a seleção vocabular. Até porque a seleção vocabular, ela tem uma grande importância na formulação de orações, certo? Textos, redações e tantos outros por aí. Sem delongas, vamos entrar então na nossa aula de hoje. É interessante observarmos que a seleção vocabular, ela é uma escolha feita pelo autor dentro do texto. Se você for ler um texto jornalístico ou se você for ler um texto meramente injuntivo, com a finalidade de descrever, de informar de forma detalhada acerca de alguma coisa ou emitir um comando para os leitores, a exemplo, a bula de medicamento é um texto injuntivo, correto? Agora, se formos pegar na contramão, um texto jornalístico nem sempre será injuntivo. Ele poderá assumir a função de um texto descritivo, com a finalidade de descrever ou informar o leitor acerca de algo. Mas, ainda assim, você verá texto jornalístico onde o jornal irá emitir um editorial, certo? E dentro de tudo isto, iremos perceber que a seleção vocabular não está distante desses textos robustos, até mesmo dos textos mais científicos, como um artigo, um TCC, uma monografia e tantos outros por aí. Bom, a escolha das palavras de um texto não é feita de forma aleatória, não é tirado de trás da orelha, certo? Mas reflete uma posição do emissor diante do assunto. E essa escolha de palavras que vai fazer com que eu, como emissor, e vocês, como receptores, consiga entender a mensagem por trás dessa codificação que é a linguagem, correto? Bom, prosseguindo então. Quando se lê um determinado texto, é necessário atentar para essas escolhas, para melhor compreendê-lo. E quando se escreve as palavras, precisam estar de acordo com o nível de formalidade do texto. A seleção vocabular, entretanto, é basicamente isso. Ela irá vir acompanhada de um certo grau de formalidade. A seleção vocabular, ela é exatamente para que o leitor, ao ler um texto jornalístico, ou ao ler uma bula de remédio, uma receita de um bolo, sendo como um texto injuntivo, consiga compreender a mensagem por trás daquele texto ou da bula daquele medicamento ou da receita de um bolo, correto? Então, a seleção vocabular, ela estará nos direcionando para esta formalidade, para essa ortografia, para essa compreensão do texto. Porque não adianta nós produzirmos uma redação, produzirmos um texto onde
os nossos receptores, os nossos leitores, não consigam compreender tal texto. Deste modo, devemos observar a seleção vocabular. Irei pegar alguns exemplos para que nós possamos compreender melhor na prática o que é seleção vocabular. Vamos ler este pequeno enunciado. Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem viver melhor. Se nós formos perceber neste enunciado, que não tem aqui mais do que um parágrafo, correto? Nós iremos perceber que nesse texto o emissor cometeu diversos erros, a começar o erro de institucionalidade. Esse erro aí de institucionalidade vai estar fazendo menção à situação, ao ambiente do texto. Provavelmente ouviu falar em sala de aula, isto eu e você, que os egípcios acreditavam na vida eterna do espírito. Da mesma forma que nós ouvimos, certamente, o autor deste enunciado também ouviu, certo? E por isso, se nós formos resgatar na história, eles enterravam os mortos com seus bens e conservavam os corpos para que eles pudessem ter uma vida melhor num outro mundo, após este mundo material que nós vivemos hoje. Mas observe bem, sem essa explicação, certo? Quando o autor desse enunciado, ele escreveu isso, sem colocar esta explicação, o seu texto ficou sem coerência e ficou até mesmo um pouco engraçado, correto? Então, neste caso, bastaria ele acrescentar a expressão no além, ou no mundo espiritual, no céu e etc. Que seu texto ficaria correto. Porque neste texto aqui, que nós fomos reler este enunciado, eu vou reler para vocês, preste atenção. Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem viver melhor. Mas viver melhor onde? Ele não explicou, certo? Por mais que ele faz menção que as pessoas já morreram, onde? Que vida além disso? E se for para uma pessoa que não acredita numa vida após essa? Como que essa pessoa vai conseguir compreender esse texto? E se for um leitor leigo que não sabe a diferença do céu, inferno, nunca sequer leu o Inferno de Dante, nunca sequer leu as obras de Allan Kardec, será que ele conseguiria entender esse enunciado? Então, isto que a seleção vocabular nos resgata, chamando a nossa atenção para transmitir um texto que faça com que os nossos leitores consigam entender, compreender a mensagem por trás daquele texto, correto? Vamos então para o exemplo número 2. Vamos ler o enunciado. A igreja, ultimamente, vem perdendo muita clientela. Leia novamente o enunciado. Vamos ler de novo? A igreja, ultimamente, vem perdendo muita clientela. Se nós formos observar, neste texto, o emissor cometeu um erro de seleção vocabular. Porque a palavra clientela pertence geralmente ao dialeto do comércio. É um vocabulário propriamente dito do comércio, certo? E quando ele fala clientela, dá a entender que os religiosos, os fiéis, eles são clientes e o que está sendo ofertado na igreja é um tipo de produto que está à venda ou material. Por mais, convenhamos, chega aqui, por mais que em algumas igrejas eles fazem isso exatamente, certo? Mas neste exemplo em questão não está tratando-se disso, beleza? Bom, ao ser aplicada a religião, criou um sentido pejorativo, como se o único interesse da igreja fosse comercial. Então,
a palavra clientela está correta. Mas num outro contexto, numa outra oração, numa outra frase, num outro texto, ela poderia ter o sentido, digamos, coerente e coeso. Exemplo número 3. Neste sábado, abriremos no domingo. Olha só, preste atenção. Neste sábado, abriremos no domingo. Olha só, novamente os advérbios de tempo na mesma frase, tornando o texto o quê? Incoerente. Então, perguntado aí a gerente do restaurante, disse que sua intenção fora dizer o quê? O correto seria o seguinte, o correto que ela deveria dizer seria o seguinte: neste sábado abriremos, no domingo não. Agora ela disse o seguinte: neste sábado, vírgula, vamos lembrar do vocativo, abriremos no domingo. Ficou muito confuso. Aí não deixou aí de forma coerente se ela estava se referindo ao sábado ou domingo, certo? Agora, o correto, a forma adequada dela responder à clientela ou quem estivesse perguntando sobre a abertura do restaurante seria o seguinte: fulano, beltrano, ciclano, neste sábado abriremos, no domingo não. Certo? Então, no sábado, ela quis dizer o seguinte, que no sábado o restaurante irá abrir, mas no domingo não. Certo? Então, é isso. Então, vamos observar que quando nós deixamos a seleção vocabular de lado, ela causa uma tremenda de uma confusão. Terminando, então, a aula, tem um exercício aqui da Polícia Militar de Minas Gerais, do ano de 2018, questão de concurso público. Vamos ler o enunciado. De acordo com os critérios da seleção vocabular e emprego das variedades de língua padrão e não padrão, leia as orações a seguir e marque a alternativa correta de acordo com a norma culta. Então, o enunciado está pedindo o quê? Que você, certo, marque a alternativa correta. Ela está até grafada ali, em letras garrafais, grande, correta, e não a incorreta. Então, preste atenção para que você não erre quando for resolver as questões da Polícia Militar, do Banco do Brasil e de outros concursos por aí. Questão A. A ansiedade era grande, mas a habilidade do condutor era maior. Questão D. Não era apenas um fugitivo, mas alguém feliz com o que acabara de fazer. Questão C. O condutor fingia se surpreender mais a cada instante. Questão B. Estava eufórico com o feito, mas relaxado o suficiente para voltar à casa. Então, nós observamos que entre essas 4 opções, letra A, B, C e D, a resposta correta estaria onde? Presta atenção. Antes de você responder isto, numa resolução de concurso público, você, como concurseiro, tem que ter a noção da diferença entre o mais, com M-A-I-S, e a diferença do mas, M-A-S. A diferença do mas, M-A-S, é o seguinte: o mas, M-A-S, quer dizer o seguinte, uma questão de oposição. É um termo adversativa. Ele vai causar oposição dentro daquela oração ou daquela frase. Já o mais, terminado aí com IS, vai ser o de adição. Mais, M-A-I-S, adição, M-A-S, de porém ou de oposição. Certo? A forma mais clara que eu posso explicar para vocês é isto.
correto? Para que vocês entendam. É porque eu quero deixar de forma bem claro, porque aqui no YouTube temos ouvintes, alunos de todos os graus de ensino, de alfabetização. Temos aqui no YouTube alunos que têm graduação, que é o ensino superior, outros têm o ensino médio, outros o fundamental. Então eu estou falando nessa linguagem mais coloquial para que vocês compreendam, para que todos compreendam. Beleza, pessoal? Então é isto. A opção correta aqui, logicamente, seria a opção B. Estava eufórico com o feito, mas relaxado o suficiente para voltar a casa. Ou seja, o sujeito aqui da oração, ele estava muito eufórico, muito apavorado, muito assustado. Mas que apesar disso, ele estava relaxado o suficiente para voltar a casa. Vamos supor que este sujeito da oração aqui, da questão B, estivesse dirigindo um veículo. Está dirigindo o veículo, aí do nada passa um cachorro na frente, ele freia bruscamente, opa, quase caiu, e nisso ele ficou eufórico, ficou assustado, saiu do veículo, foi lá, checou se o animal havia sido ferido ou não, depois retornou, apesar dessa euforia do momento, ele conseguiu se reconduzir ao veículo e ir para casa. É basicamente isso, certo, pessoal? Vamos ter então a última questão de hoje, tá? A frase abaixo em que o vocábulo mais tem valor semântico de tempo é... Vamos ter a opção A, B, C, D e E. Lembrando aí que o vocábulo mais, ele vai ter o quê, gente? Quase que o sinônimo de tempo. Então observe bem. Entre essas opções, quais que vocês acham que seria? Dá uma observada aí, alguns segundos. Observou? Pois bem, a opção correta neste sentido da questão seria a opção C. O tempo perdido não se encontra mais. O tempo perdido não se encontra mais. Não se encontra mais. Então a questão C seria a questão correta. As demais estão erradas porque, igual a questão A, por exemplo, aí. Quanto menos tempo se tem, mais tempo se encontra. Errado, errado, errado. Bom, pessoal, então é isso. Encerramos então a aula de hoje. Fiquem com Deus, siga-me no Instagram e entre aqui no grupo do WhatsApp clicando no link abaixo. Um forte abraço, tchau para vocês e que Deus abençoe sempre.